Às vezes as pessoas pensam que nós, jornalistas, não somos mulheres, mas nós, mulheres jornalistas, somos acima de tudo mulheres e também jornalistas. Não deixamos de ser namoradas, profissionais, enfim, numa palavra, se eu tivesse que resumir, mulheres, ou mulheres mesmo. Inês Lopes Gonçalves nasceu em Lisboa em julho de 1981. Aos 11 anos decidiu que queria ser jornalista, mas depois de começar a trabalhar, rapidamente percebeu que havia vida para além da redação. Aos 42 anos tem o bicho da rádio, é dona de um sentido de humor único e prefere entrevistar a estar no papel desconfortável de ter de falar de si própria. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O que é o bichinho da rádio? Nada disso. É uma sensação, um sentimento que não conseguimos explicar. É como o bichinho da condução. Caramba! Na BMW damos voz aos condutores. Olá, BMW. Olá. Através de um sistema de reconhecimento de voz, pode aceder ao BMW Intelligent Personal Assistant e pedir ao seu BMW para ouvir rádio e até um podcast como este. BMW. Pelo prazer de conduzir. Olá Inês. Olá, Francisco. Muito bem-vindo a este podcast. Obrigada. Que bela apresentação. Muito certeira. É. Preferiste trocar de lugar comigo agora neste momento? É possível até que eu troque de lugar contigo sem trocar. Acontece-me muitas vezes estar neste lugar, neste papel de entrevistada e de repente, sem querer, começar a virar, a inverter os papéis. Portanto, se eu começar a fazer isso, tem que ter cuidado. Põe-me na ordem. Mas é mais uma questão de não te querer expor? Talvez, eu acho que sim. Dou muito por mim a ter esse papel mais curioso em relação à pessoa que tenho à frente, mas sim, eu acho que talvez esse lado de não me expor, acho que é um bocadinho por aí. Também és curiosa, foi por isso também que aos 11 anos fizeste o curso de jornalismo, não é? Exato. Não, eu acho que sei do que é que estás a falar. Sim. Daquela maravilhosa composição que eu estive quase para trazer como objeto, só que já não contava porque o regulamento só permite trazer objetos dos anos 80, não é? Sim. Eu fui consultar o regulamento deste podcast e essa pequena composição, que era assim em poema, tem aquilo tem basófia, coisas assustadoras e ao mesmo tempo uma dose de ternura tremenda, porque, para explicar, ou seja, eu escrevi no 6º ano, sim, com 11 anos, uma composição a dizer que ia ser jornalista, que ia escrever no Expresso, aqui entrevistar o presidente, portanto, pus logo assim a fasquia muito alta. E aconteceu? Tu escreveste no Expresso? Escrevi no Expresso, sim. Entrevistaste o presidente? Não? Nunca, quer dizer, já entrevistei o presidente quando era jornalista, de certeza que me terei cruzado em algum momento, terei posto um microfone em frente, na altura, a Jorge Sampaio, provavelmente. Mas isso é muito engraçado porque foi muito quase profético, não é? Agora olhar para trás, mas ao mesmo tempo eu pus logo aqui a fasquia super alta. Isso é incrível, foi mesmo profético. Exato. Essa curiosidade vem de onde? É tua? É algo que foi a tua educação? Os teus pais sempre te ensinaram também a ser curiosa? Não consigo propriamente dizer que os meus pais o fizeram de uma forma ativa. Eu sei é que sempre tive muita atração pelo que estava lá fora, ou seja, e por lá fora era tudo, ou seja, pelos amigos da rua, pela casa da outra pessoa, sempre tive muito sempre fui muito virada para o que estava para lá de mim, não é? E talvez essa curiosidade tenha vindo daí. Interessa-me imenso sempre saber o que é que esta pessoa faz, há quanto tempo, e porquê, então, mas e vive aonde? E sempre tive assim um bocadinho e de conversar com as pessoas, é uma coisa que eu gosto. Essa composição podia perfeitamente agora ter aqui aquela história clássica de sim, eu quando já era pequena fazia teatrinhos para a família e gravava cassetes. Nunca fiz nada disso.
o que eu fazia muito era ouvia muita rádio, isso sempre, mas isso depois mais tarde, se calhar já na adolescência, sim. Mas não fazias rádios aquelas? Não, nunca tive essa. Houve uma fase que escrevia, assim, mas lá está, a adolescência, super dramática. Mas esse lado que muita gente tem, que às vezes se nota já desde pequenino, não é? Que já lá está, já simulava emissões, ou muitas vezes, sei lá, tantas pessoas que nós conhecemos neste meio que já dizem que de pequeninas pegavam em não sei o quê, no frasco do shampoo e faziam de conta que era o microfone. Eu nunca fiz muito isso. Enquanto filha mais velha, irmã mais velha, a tendência seria se calhar falares mais e ouvires menos, pergunto eu, mas isso não foi. Pergunto eu, mas não foi o caso. Ou seja, tinhas os seus irmãos também sempre tiveram uma boa relação? Sim, os meus irmãos que são temos uma diferença de idades ainda considerável. Ou seja, o meu irmão do meio, o meu irmão João, é 6 anos, quase 7 mais novo que eu. E depois a minha irmã mais nova, a Beatriz, tem quase 13 a menos que eu. Então houve sempre ali umas dinâmicas muito, muito engraçadas. Tudo a que tive direito com o meu irmão, andámos à pancada, tudo o que faz parte, não é? De uma relação de irmãos. Depois veio a minha irmã, que é assim como é muito mais nova. Temos uma relação muito engraçada porque é assim uma espécie de. Não diria uma espécie de filha, mas há um bocadinho esse lado, não é? Porque ela era muito pequenina. Havia uma altura muito engraçada em que eu, imagina, ela tinha 2 anos para 3 anos, imagina, eu tinha tipo 15, 16, e às vezes ia com ela pela mão e as pessoas olhavam para mim com muita pena, tipo, coitadinha, estragou a vida dela. Tu também tens uma relação forte com os teus avós e passaste muito tempo da tua infância. Portanto, és de Lisboa, mas passaste muito tempo da tua infância e férias em Braga. Exato. E hoje em dia também ainda é assim ou já não? Não tanto, ou seja, na altura os meus avós quando vieram para Portugal, foram para Braga, precisamente, apesar de serem ambos do Porto, esse lado da família da minha mãe é do Porto. Mas quando eu nasci eles já estavam em Braga. Então todas as férias praticamente, as férias grandes do verão, o Natal, na Páscoa, era muito comum ir para lá. E então eu acho que essa recordação está muito presente e acho que foi fundamental e muito formativa para mim, não é? Porque nessa altura nós somos esponjas autênticas, não é? E essas vivências dessa altura, e há uma série de coisas que eu agora olho para trás e que na altura eu achava se calhar uma seca tremenda, mas que são muito importantes. E portanto sim, tinha mais convívio com esse lado da família da minha mãe, mas também do lado da minha avó paterna, que eram relações completamente diferentes. Era muito engraçado. Essas memórias dos nossos avós tu muitas vezes também falas sobre isso. São memórias talvez as mais fortes que tu tens também de infância, ou das mais fortes. Portanto, tu falas muitas vezes os cheiros, que não te lembras disso. Completamente. Sim. E eu acho que lembro muito bem de nós apanhávamos ali secas monumentais, porque imagina, era verão, estávamos a falar de Braga. Braga é uma cidade que no verão é para lá de quente, e depois a minha avó obrigava-nos a dormir a sesta. Depois ela dizia uma frase que eu nunca mais me esqueço, que é: não é preciso dormir, é só descansar. Esta frase ficou na minha cabeça para sempre. E nós, eu tinha a sensação que conseguia ver as plantas a crescer ali a determinada altura, porque o tempo não passava e depois não podíamos sair porque estava muito calor. Os avós tinham muito essa coisa: não podemos sair agora porque é a hora de maior calor, não dá. E então tudo isso acho que me espicaçou também. Lá está, eu às vezes digo muito isto, e que tem a ver com o tédio de que tanto se fala hoje em dia, que as nossas crianças agora têm pouco, não é? Isso fazia-me ir ler as coisas que a minha avó tinha para lá nas estantes. Eu fazia uma coisa às escondidas, que era: o meu avô tinha uma série de revistas que ele recebia de medicina. E então eu lembro-me de passar horas a ver imagens escabrosas de coisas que... porque aquilo era uma coisa muito, muito específica. Aquilo era uma coisa feita para médicos, não era uma revista que se vendia no quiosque, não é? Nem vou descrever porque era péssimo. Mas assim, com uma curiosidade assim mórbida de ver aquilo. E depois, sei lá, lia livros que se calhar não eram para a minha idade. E depois gostava muito de ir... A minha avó tinha assim muitas coisas guardadas, sei lá, desde roupas até... tinha a sala da costura, tinha imensa coisa. A ideia que eu tinha quando era pequena, provavelmente se fosse lá agora, achava aquilo tudo muito mais pequeno. Era como se aquilo fosse uma espécie de um armazém de tesouros. Então eu não sei se é daí que vem este meu lado até de gostar de coisas antigas, de ir a feiras, de andar sempre atrás daquelas coisas vintage e dos móveis antigos. E não sei se é daí que vem, mas eu lembro-me nessa altura
adorar essa exploração na casa da minha avó. E depois ela ensinava-nos coisas, quase. Ela era muito contra nós não estarmos a fazer nada. Ok, tudo bem, são férias, mas vais aprender a fazer qualquer coisa. Então, sei lá, ensinou-me a cozinhar, ensinava-me a bordar, ensinava-me a... E ainda fazes isso? Ainda cozinhas? Gosto muito de cozinhar e eu acho que é daí e acho que foi com ela que eu herdei esse gosto. De resto, trouxe aqui um objeto de que vamos falar mais à frente que acho que tem tudo a ver com isso. Estás tu aqui a conduzir a conversa, Desculpa. Eu sabia, foram 9 minutos. Mas ela tinha muito essa questão, fazia muita questão disso. Ela dizia uma frase muito engraçada que era: temos que saber fazer coisas com as mãos. Que é uma frase que na altura eu achava aquilo, lá está, quando nós somos miúdos achamos aquilo tudo muito aborrecido, mas hoje em dia eu percebo perfeitamente a importância do que ela estava a dizer. Tu há bocado dizias, em relação aos nossos filhos, tu tens 2 filhos gêmeos, sim, não é? De 8 rapazes, anos, sim. rapazes. Sentes que nós temos aquela tendência que temos que passar a vida a entretê-los, porque caso contrário eles não se conseguem entreter sozinhos, ou seja, tu falavas que tu tinhas que o fazer, não é? Sim, é uma luta, porque às vezes é uma luta literal quase, porque porque às vezes envolvem-se mesmo numa luta eles os dois. Isso é um pensamento quase constante e é uma coisa com a qual eu me debato constantemente, porque dou por mim a cair nessa armadilha constantemente também, que é, eu acho que sim, acho que de facto pode ser do tédio. No outro dia estava a tentar explicar-lhes isto de uma forma mais ou menos simples. Disse: olha, vocês sabiam, isto é mesmo verdade, sabem que o nosso cérebro, é mesmo a ciência estudou isto, o nosso cérebro quando está muito aborrecido arranja maneira cá dentro de ter uma ideia e de ir para outro caminho, e a nossa imaginação é assim que cresce. Não sei se um jornalista tinha escrito isto na sua própria experiência de não usar o telefone nos tempos de espera, porque se nós pensarmos que não temos um segundo sem estar, não é? Nós não ficamos aborrecidos já, nunca mais. Ninguém fica aborrecido hoje em dia se não quiser. Pegamos no telemóvel, estamos aqui no scroll infinito, ou seja, a fazer um jogo, até pode ser a ler qualquer coisa que é super importante, mas nós não sabemos não fazer nada. Eu não sei não fazer nada. E esse artigo era complementar precisamente com essa informação de que o cérebro encontra caminhos para ter ideias e para chegar a outros sítios quando tem que quase autoestimular, não é? Mas então, voltando à questão das crianças, eu estava a tentar explicar: olha, vocês sabiam que isto acontecia? E eles: está bem, tipo, dá cá o telemóvel. E isso é uma coisa que eu faço muita questão. Às vezes dá um bocado de trabalho, e claro que às vezes passo um ecrã para as mãos, porque é muito complicado. E sim, às vezes cai nessa tendência de tem que estar sempre entretidos. Mas, por exemplo, eu tenho sempre à porta de casa, num armário, um saquinho de pano que tem 2 blocos, tem que ser sempre tudo a dobrar, porque senão dá discussão. 2 blocos, 2 kits de canetas e uns blocos que se vendem numa cadeia de lojas de brinquedos, que têm uma série de joguinhos, tipo sopa de letras, jogo do galo, jogo do stop, batalha naval, e levo isso sempre comigo quando, por exemplo, vamos almoçar ou jantar fora. E ponho aquilo à disposição, e a verdade é que eles normalmente depois não pedem o telefone. Só que tenho que me lembrar quando não levo o saquinho da espera. Eu levo folhas e lápis de cor, pois. Para desenhar. Acho que é muito importante. E eu acho que isso faz-lhes bem. E agora temos um jogo novo que é: desenhamos, um deles começa a desenhar um animal e a outra pessoa tem que completar, mas tem que ser um animal diferente. E depois arranjamos nomes, tipo, no outro dia desenhámos um pelifante, uma tubaranha, pronto, coisas assim. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Tua mãe era professora, ainda é? Ainda é. Ela não consegue parar. É um problema que ela tem. Professora de quê? Que é professora de inglês e alemão. Mais de inglês do que de alemão, ou seja, é o curso original daquele chamava-se Filologia, no caso dela germânica. A professora de inglês. Tu falas alemão? Eu? Sim. Não, adorava agora dizer sim, claro. E agora dizia aqui uma frase para te impressionar, mas não falo nada. E estava a brincar aqui a dizer que ela não consegue parar de ser professora. É um problema que ela tem. É uma coisa patológica, porque está reformada, mas agora reincidiu, voltou a dar aulas num colégio onde deu também, onde de resto foi minha professora, coisa que hoje em dia era impossível de acontecer. Mas foi na terceira classe, no 3º ano. Acho que não conta, não é? Mas lembras-te disso? Lembro perfeitamente e lembro-me também, foi durante pouco tempo, acho que é quando as crianças começam a ter inglês, é ali mais ou menos nessa altura, é a idade que os meus filhos e eu também tenho agora,
Mas lembro-me mais de ser sempre a filha da setora. Eu era a filha da setora sempre. E ser o filho da setora nem sempre é bom. Porque a minha mãe dava aulas na escola onde eu andava e dava noutra também, numa escola pública. E o que acontecia muito, porque eu sou aquele clássico: sim senhora, podia ter melhores notas se falasse menos, não é? Esse recadinho clássico na caderneta e nas notas. E depois muitos professores diziam: estás-te a portar muito mal, vou ter que falar com a tua mãe. E a minha mãe não gostava nada disso, porque se fosse com outro aluno qualquer, o pai dele ou a mãe não estavam à mão de semear na sala de professores, não é? Portanto, ela disse: olha, resolvam as coisas na sala de aula, que eu depois. A tua mãe conseguia ter esse distanciamento? Mais ou menos. É difícil. Eu acho que os filhos dos professores identificam-se muito com uma série de coisas. Acho que os filhos dos professores têm que quase ser, não é melhores que os outros, mas e não estou a falar em termos académicos, mas acho que têm essa consciência de que por os pais serem professores que têm que andar ali na linha. Mas eu acho que há um bocadinho essa ideia. Mas a minha mãe agora voltou a dar aulas e acho que é daquelas pessoas que têm aquilo mais do que uma profissão. No caso dela era uma vocação. Ela tem um tremendo é um jeito enorme para ensinar, para cativar as pessoas. E acho que é um bocadinho aquele professor. Todos nós temos aquele professor de que gostámos muito, e a minha mãe é essa professora na vida de muitas pessoas. É uma vocação. Totalmente. E há muita gente que me encontrava, porque depois as escolas eram todas próximas, nós vivíamos ali também. Conheci muitas pessoas que foram alunas dela e alunos dela, e ainda hoje dizem que saudades, gostei tanto da tua mãe, e percebo que foi uma professora que os marcou muito. Isso era em que colégio, já agora? Então, eu andei no Estrenato da Luz, e depois, mais tarde, fui para outra escola que não era aquela onde a minha mãe andava. Com 15 anos. Exatamente, no secundário. Depois fui para. Chateada com a tua mãe? Não, aliás, nessa fiquei chateada com a minha mãe porque eu queria ir para outra escola. Quer dizer, para outra. Porque todos os meus amigos foram para a mesma, que era, lá está, a escola onde a minha mãe ensinava. Que era a escola secundária Virgílio Ferreira, a escola secundária Carnide. E eu na altura também queria ir, e a minha mãe disse: não vais para ali, vais para lá. Porque ela lá entendeu que aquela escola era melhor. E era de facto uma belíssima escola. Esse momento foi muito marcante para mim, porque eu acho que, quer se queira, quer não, quando se anda 14 anos num colégio privado, não é? Estamos ali numa espécie de uma bolha, não é? E de repente a primeira semana na escola nova foi um choque tremendo. Pública também, sim. Foi um choque muito grande de não conhecer ninguém, não quero estar aqui espera aí, isto pode ser muito divertido. Foi? E foi aí que tu adaptas-te bem à mudança, tu gostas da mudança. Gosto muito da mudança, todas as mudanças, desde uma mudança de casa até uma mudança, sei lá, todas. Que não é muito normal. Posso não gostar de algumas mudanças políticas, eventualmente. Sim. Mas gosto muito disso. E não, acho que não me assusta muito, e então gostei disso. Lá está, mais uma vez, aquela tal curiosidade pelo que é o que está lá fora, não é? O mundo exterior. Então acho que isso foi muito bom. Foi assim uma abertura aqui. E o ensino, também notaste diferença no ensino em relação não, para melhor, não para pior? Senti que ia bem preparada e encontrei ótimos professores, mesmo muito bons professores. E essa questão do ensino também, eu às vezes pensava, quando penso nisso, é um bocadinho quando falamos da questão por exemplo, na saúde do privado ou do público, não é? Por exemplo, a minha mãe é a mesma professora no ensino privado e no ensino público, não é? Eu acho que isso tem muito mais a ver com os professores que encontramos pela frente. Obviamente que depois as condições são diferentes. Por exemplo, os meus filhos andam numa escola pública e obviamente que há coisas que serão diferentes necessariamente, mas acho que o papel do professor ainda é muito determinante. E os teus filhos numa escola pública e têm sofrido com as greves? Claro, ou seja... Isso é uma diferença grande, não é? É uma diferença grande, sim. E é daquelas coisas que nos desgastam um bocadinho e que nos fazem pensar, se calhar, não é? Será que... Muitas vezes não são avisadas, portanto chegas à escola... Ora bem, sim. Por acaso, foi um ano, apesar de ter tido muitas greves, eles, apesar de tudo, não foram tão afetados como outras crianças. Mas de facto, às vezes eu costumo dizer assim, meio a brincar, que ser um pai da escola pública é um bocadinho um part-time, porque é preciso estar muito em cima das coisas, muito em cima das informações. As coisas não vêm ter connosco assim com tanta facilidade e, portanto, muito atento. Mas apesar de tudo, acho que é uma coisa boa, e a escola pública é uma coisa ótima, e viva a escola pública. Pronto. Mas é uma opção vossa? Sim. Foi uma opção que
que nos deu que pensar e que falar muito, mas eu acho absolutamente que a escola pública tem que ser de todos e para todos. E acho que se a escola pública for o sítio para onde vão os alunos que não podem pagar, quer dizer, não pode ser assim. Eu acho que a escola pública precisa dessa diversidade a todos os níveis. E eu acho que isso, e fico muito contente que os meus filhos possam conviver com essa diversidade. Lá está, que acontece a vários níveis, em termos financeiros, em termos de nacionalidades, em termos de cores de pele. Acho isso uma grande vantagem. Tens uma mãe que tem uma vocação, o teu não é marido, mas pronto. Sim, marido, pai, exatamente, o pai dos teus filhos que também tem uma vocação, músico, baterista. Tu tens uma vocação, tu és multifacetada, tu fazes N coisas diferentes. Sentes que tens uma vocação desde que percebeste que não era para ti o jornalismo? Olha, Francisco, vamos fazer aqui um pouco de psicoterapia agora. Ok, vamos a isso. Não, estou a brincar. Eu digo isso muitas vezes. Às vezes sofro com isso um bocadinho, que é esta ideia de qual é a minha vocação? Para que é que eu não sei se as pessoas, depois também penso que se calhar nem toda a gente tem que está predestinado, não é? Há alguns que estão de facto, por exemplo, o meu marido é um exemplar disso, que eu não consigo pensar o que é que ele seria se não fosse músico e especificamente baterista. Agora, nem todos temos que ter se calhar uma vocação super específica. Ou então esta foi a narrativa que eu encontrei para contar a mim própria, que não, está tudo bem, não faz mal, continua a experimentar coisas. Mas sim, já sofri mais com esta ideia desta versatilidade, não é? Agora parece que estava a fazer aqui um grande autoelogio. Não é versatilidade no sentido em que sim, mas não é isso, não é de género, sou tão boa, sou tão versátil, não é isso, é um bocado esta coisa de fazer várias coisas. Quem sabe se calhar o meu superpoder seja esse, não é? O da adaptação, não sei. Tens dito pelo menos que a televisão gostas, mas que sentes mais confortável ou mais com peixe na água na rádio. Sim. Sempre foi uma coisa que desde a Antena 3 até aliás, na verdade, desde a Renascença, quando eu comecei como jornalista, exatamente. Renascença, Antena 3, sim. Renascença outra vez. Sentes adrenalina, ainda sentes aquele, sei lá, um nervoso, miudinho antes de entrar no ar, seja na rádio, seja em palco. Ou já estás tão habituada? São coisas diferentes. Em palco sempre, sim. Sim. Sentes mais protegida quando estás num estúdio como este? Sim, acho que sim. E são nervosos diferentes. Ou seja, o nervoso do palco se calhar é aquele nervoso mais comum, não é? Da boca que fica seca e do ai se eu me engano, ai se eu não sei onde é que eu ponho as mãos, não é? Um bocadinho essa ideia de na rádio e muitas vezes no palco também há pessoas à frente, não é? Portanto é aquela ideia do estar em público. Na rádio também se está em público, obviamente, mas é um nervoso diferente, é um nervoso quase de pica, ou seja, de adrenalina, vamos lá. E gosto muito desse mas já não é um nervoso de me tremer a voz, ai, não sei o que é que vou dizer. E são coisas completamente diferentes. É um trabalho. Sim, mas é um trabalho muito divertido. Adoras o que fazes? Gosto muito, sim. Não gosto tanto do horário. Eu costumo dizer que aquilo é a melhor e a pior coisa da minha vida. Porque que horas acordas a que horas? Eu acordo 5h45 e as pessoas perguntam-me: já estás habituada? Nunca. E sou outra pessoa quando não tenho que acordar àquela hora. Completamente diferente. Aquilo dá-me assim uma certa rabugice. Estava-me aqui a ocorrer a palavra em inglês, tipo grumpiness, mas sempre foste uma pessoa mais notívaga? Na verdade até sou bastante matinal. Agora deixem-me ser matinal às 8. Não quer ser matinal às 5h30. Faz isso há quanto tempo? Acordar a essa hora? Olha, foi sendo intermitente. Sim, mas agora já estou, portanto, com as 3 da manhã desde 2021, salvo erro. Adorava ser aquelas pessoas que sabem exatamente os anos em que as coisas aconteceram. Mas sim, portanto, a caminho dos 3 anos. Antes, depois de uma pequena pausa, também tinha estado alguns na Antena 3, portanto, sei lá, desde, eu nem sei, para dizer a verdade, desde talvez 2010 a fazer isto assim de forma não seguida, não é? Mas desde 2010 por aí. Requer muita disciplina também, não só a tua, mas a tua família, imagino. Requer muita disciplina e eu não tenho essa disciplina, ou seja, eu devia ser muito mais consistente, porque acredito que eu acho que
quando se acorda a esta hora todos os dias, o truque é mesmo esse, é a consistência. Não vale a pena deitarmos 2 dias à meia-noite e depois no outro deitarmos às 8, porque é possível que no dia seguinte em que deitaste às 8 tenhas mais sono do que nos outros. Claro. Nem sempre consigo, mas não vou culpar a minha família. Não vou dizer que são os meus filhos, coitados, não têm culpa nenhuma. É porque depois deles irem para a cama, também às vezes também quero viver. Também quero ver uma série, também quero ver um filme. E então é um bocadinho aquela coisa muito parva que os adultos fazem, que é aquela procrastinação quase de vingança, que é... aliás, há um termo em inglês para isso, que eles, como é que é? É o Revenge Procrastination Bedtime, que é: eu devia ir para a cama, sei que devia ir para a cama, sei que vou morrer de sono, mas não, vou ficar aqui a fazer mais não sei o quê. E às vezes fico, mas devia ser mais. Pronto, lá está, devia ser, mas, ou seja, não é uma coisa que me custe, no sentido em que não seria facilmente aquela pessoa que fica acordada até às 3 da manhã a ler, ou não, também iria para a cama provavelmente mais cedo, mas se calhar não tão cedo como devia ir. Tu preocupas-te com os resultados do programa das 3 da manhã, com o 5 para a meia-noite, quando fazia o 5 para a meia-noite, com o Vale Tudo, fazendo aqui um bocado de publicidade? Sim, não acompanho assim tanto, ou seja, eu percebo que há muitas pessoas, sobretudo quando trabalham neste meio. Para já, há aqui que fazer uma distinção. Por exemplo, quem trabalha em televisão, por exemplo, de uma forma diária, sabe ao dia, não é? E tem muito aquela coisa aquela pergunta: quanto é que fizemos ontem, não é? Que é uma pergunta que se faz muito, que é quanto é que fizemos de audiência, não é? E quando vemos aquelas notícias do líder no seu horário, ou líder tem a ver com isso. Na rádio isso não se mede ao dia, mede-se ao trimestre, portanto, e mede-se de uma forma completamente diferente e muito menos, se calhar, real do que acontece com a televisão, porque na televisão existem os audímetros e na rádio. É verdade, sim. Na rádio, quer dizer, telefonam-se para casa de pessoas. À véspera, sim. Exatamente, e na rádio telefonam-se para casa de pessoas a perguntar que rádio é que ouviu ontem. Portanto, uma audiência de rádio, enquanto exercício estatístico, quer dizer, vamos lá ver, é muito mais um exercício de popularidade, não é? Daquilo que vem à cabeça no momento, porque liga: Sr. Francisco, que rádio é que ouvi ontem? E tu lembras-te do primeiro nome de rádio que te vem à cabeça, não é? É por isso é que é tão importante andar nas traseiras dos autocarros, como às 3 da manhã andam tantas vezes, que é para isso ser o nome que te vem à cabeça, não é? Ao passo que na televisão não, aquilo é efetivamente medido. Podes até dizer que estavas a ver, sei lá, o canal História, mas na verdade ele sabe que estavas a ver o Caça e Pesca. Como eu não faço televisão, nem nunca, quer dizer, no 5 foi a vez que se calhar isso mais aconteceu. E aí sim, ligávamos, claro, sendo que o serviço público tem sempre a sua particularidade e era sempre... Ficávamos sempre muito contentes quando tínhamos bons resultados, porque sabíamos que fazer um talk show à hora que era na RTP, às vezes sabíamos que isso não trazia sempre números brilhantes, mas quando eram bons era um motivo de grande satisfação. Em relação a outros programas, como se calhar o Vale Tudo ou outro que eu fiz durante muito tempo também na RTP Memória, no Vale Tudo era diferente, porque estava lá numa qualidade completamente diferente. Mas e aí se calhar não ligava tanto aos resultados. Quanto à rádio, ligamos quando saem as audiências, claro, e gostávamos muito que fossem melhores as nossas, para chegarmos a líderes. Este é um meio da televisão em particular, mas de rádio também, que tem aquele glamour associado. E tu achas que isso é uma coisa que tem que fazer parte inerente deste meio, ou se uma pessoa pode perfeitamente andar andrajosa? Sim, exatamente. Sei lá, é uma boa questão de facto essa, porque há um bocado este lado da imagem. Se calhar já lá vai o tempo também em que para se estar nesse sítio, não é? Para se estar na televisão, tínhamos que a imagem era uma coisa muito mais tirana, não é? Hoje em dia acho que já se permite muito mais normalidade. Mas eu acho que não. Se bem que o que é que entendemos também por glamour, não é? É o quê? Ir às festas, fazer parte fazer desses movimentos. É uma boa questão essa, de facto. Adoraria dizer não, claro que não, mas talvez seja, porque e se calhar não digo tanto se calhar o ir às festas, mas se calhar estar muito, estou aqui a pegar no telemóvel, muito presente aqui estar muito na internet, estar muito no Instagram, publicar frequentemente, que é uma coisa que eu faço pouco. Faço pouco. E tenho noção que eu percebo isto é um jogo, só que muitas vezes eu não tenho muita paciência. Esqueço-me, não sei, não estou assim sempre muito empenhada, apesar de saber que sim, isso ainda
também é um dos carris sobre o qual rola este meio, não é? Televisão, rádio são meios ditos tradicionais, que é uma palavra que eu detesto para descrever, mas tu, enquanto comunicadora e ótima comunicadora, multifacetada, imagino que tens essa preocupação ou esse desafio de te adaptares também a estes outros diferentes meios de comunicação. Tu fazes isso para tentar chegar aos mais novos? Tens essa intenção? Reciclar as tuas audiências, o teu público, não só em termos de plataformas, mas em termos também de linguagem? Não, olha, confesso que não faço ativamente, não o faço, não assim para chegar a mais novos ou não penso muito nisso com essa preocupação, ou seja, e nós conseguimos muitas vezes ter acesso a essa, mas ou seja, isto aqui já não nas redes sociais, certo? Ou seja, estamos a falar aqui já de termos... do conteúdo e da forma. Sim. E do tom, se quiseres também. Sim. Acho que, bem, também temos que atender ao meio onde estamos, isso. Não é? E ao programa onde estamos também. Eu acho que talvez mude um bocadinho o registro, consoante se calhar esteja de manhã no programa de rádio, sendo que nunca sabemos exatamente, não é, para quem ao certo é que estamos a falar, mas conseguimos fazer mais ou menos uma ideia da janela, das idades, e se calhar é completamente diferente um registro, se calhar, e daí não tanto. Talvez, por exemplo, estava a pensar aqui no programa da RTP Memória, por exemplo, se seria assim uma coisa tão diferente, mas acho que não é assim tão diferente quanto isso. Eu acho que me preocupo mais em ser se calhar clara e interessante numa altura em que nós temos tanto acesso a tanta coisa, conseguimos ir buscar a informação a tanto lado, clara e original, do que propriamente se calhar estar a pensar se vou adequar para mais novos ou para... Acho que é mais por aí. Isso que estavas agora a falar também é uma coisa em que tu penses, a questão da informação, tu disseste, usando as tuas palavras, vamos buscar a informação a tantos lados diferentes, de conseguimos, nós de geração 80, mas acima de tudo agora os nossos filhos e mesmo outras gerações mais novas que as nossas, essa dificuldade que nós temos cada vez mais em saber distinguir o que é verdadeiro, o que é falso e o que são as fontes credíveis e as menos credíveis. É uma coisa no qual tu penses, no qual também tentes para passar aos teus filhos. Portanto, tens uma pessoa informada, uma pessoa que está neste meio da comunicação. Sim, e é uma coisa que é um bocadinho aquela coisa, a mim não é? E se calhar às vezes damos por nós que se calhar achamos que estamos informados e esclarecidos, se calhar também a cair nessa esparrela. Às vezes é só com a notícia do cãozinho que andou 7 km de bicicleta e que depois vai-se ver e não era nada assim, não é? Mas e às vezes, outras vezes pode ser muito complicado. Aos meus filhos, cara, ainda não tanto, porque ainda são mais pequenos, mas já vamos tendo algum cuidado com aquela ideia do não acreditamos em tudo o que vemos na internet, etc. Mas de facto começa a ser cada vez mais o que eu dou para mim a fazer é ir confirmar, não é? É ir tentar perceber aquilo por várias maneiras, porque se até há pouco tempo era mais ou menos, quer dizer, às vezes era mais ou menos evidente que se é uma notícia que só vem no site, está bonito, em princípio, se calhar não é verdade, não é? Tenho uma certa credulidade, digamos assim, ainda sou tradicional, se calhar, nesse aspecto de que se vem deste sítio, então é porque provavelmente. Tipo Expresso. Por exemplo. Por exemplo, assim, um meio que me vai à cabeça, mas há outras coisas. Por exemplo, ainda hoje de manhã estava a ver um membro qualquer do Senado nos Estados Unidos, estávamos a falar disso na rádio, um tipo que fez chamadas com recurso à inteligência artificial com a voz do Joe Biden. E isso de repente é muito assustador, não é? De repente aqui a fronteira começa a ser um bocadinho complicado. Para aliviar aqui um bocado o ambiente, que nos mostres, ou que, neste caso, que fales um bocadinho sobre aquilo que foi o teu objeto que trouxeste aqui para a geração 80 sobre. Então, que eu acho que acaba por ir dar a vários sítios da nossa conversa. Eu trouxe um livro de receitas, não é um livro de receitas, um livro de receitas é tipo o Pantagruel ou a Idalita. Este é um caderno já muito amarelado e que diz Cristina Ribeiro, que é a minha tia. Que era um caderno de matemática, tem aqui um horário e tudo, mas que a minha avó usou como caderno de receitas. Então tem aqui uma série de receitas escritas com a letra dela e de certeza a letra de outras pessoas, de salgados, de doces. Temos aqui um bolo de pão ralado, por exemplo, e depois uma série. Isto é muito a minha avó, isto faz muito lembrar a minha avó, que depois dentro do caderno estão
outras folhas que ela também escreveu à parte e que enfiava cá para dentro, e outros recortes de revistas, e um bocadinho, sabem quando abrem um chocolate, que no caso aqui até... Lá, olha, do Pantagruel, ainda agora estávamos a falar disto. E tiram a receita que está no verso, cá está, recortada. Também temos aqui. Isto era dos tempos em que estavas em Braga. Sim, e a minha avó dizia: vai buscar o livro, não sei o quê, e lá ia eu. E uma pessoa pegava no livro e caíam não sei quantas coisas. E aqui dentro há uma espécie de encarte não oficial, que é o Ementa para uma Semana, do Instituto Culinário da Margarida Vaqueiro. Ou seja, não são sempre. Receitas a que eu recorra propriamente, não vou dizer sim, ainda ontem fiz este bolo, não sei o quê, mas isto é muito, remete-me muito para aquela fase para memórias felizes dos tempos em que eu estava em casa desta minha avó, e também desta tal ideia de acho que ter herdado dela este gosto por cozinhar. Por exemplo, a minha mãe já não é tanto assim, é mais prática na sua relação com a cozinha. E eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de ter os amigos em casa, de cozinhar para eles, gosto mesmo disso. Acho que está subvalorizada essa parte de nós temos as pessoas em casa hoje em dia, as pessoas querem estar mais na rua, querem mais ir às festas, como dizíamos há bocadinho. Talvez, agora eu tenho feito muito isso, foi quase uma espécie de resolução que eu fiz, mesmo quando não apetece, eu todos os fins de semana tenho pessoas a jantar lá em casa. Porque acho que isso é a melhor coisa que pode haver, é estarmos com a família, com os amigos. Acho que é mesmo. Eu tenho um lado muito dado a isto, ou seja, às vezes eu gosto muito de cozinhar e de jantar fora e de estar com as pessoas, e é para isso que eu acho que é um bocadinho às vezes para isso que eu vivo, sabes? Eu tenho esse lado um bocadinho hedonista, não é? Desses pequenos prazeres. E facilmente ponho, se calhar às vezes posso pôr trabalho de lado se a razão for essa. Não sou não sou assim muito workaholic nesse sentido, ou seja, gosto muito desses prazeres da vida, e faço questão de agora cada vez mais porque nós às vezes temos muita preguiça e nossas vidas cada vez mais nos empurram para isso, para ficarmos sozinhos, só connosco, ou com as pessoas mais próximas, e estarmos pouco com os outros. E eu gosto muito disso. Eu achava que tu ias trazer uma capa de um álbum, de um CD. Os CDs em geral tinham letras por trás, e conseguias ler as letras por trás e saber o que é que as músicas estavam. Exatamente. Tu gostas muito de música, gosto muito de música. Também tiveste uma fiz coros, banda. sim, fiz coros numa Soul banda. Business. Soul Business, exatamente. Cantavas? Cantava, que sim. Sim. Que era? Era uma coisa meio soul, funk, pop, assim, uma coisa para dançar, assim, uma coisa fresquinha. E porquê que paraste? Porque a banda acabou. Aquilo foi um projeto que começou por causa de um concurso. Ou seja, a banda semi-existia, ainda assim muito sem ter gravado nada, era só assim um projeto de amigos. Depois apareceu um concurso de bandas, na altura ainda de TMN. E o vocalista da banda, que é o Rodrigo Gomes, enviou uma maquete, sim, da RFM, enviou uma maquete para o concurso, e de repente, olha, entramos e agora temos que arranjar uma banda. Então juntou-se assim juntaram-se umas quantas pessoas, e assim foi uma altura muito engraçada. Ainda fomos assim a festivais e tudo mais, e depois aquilo acabou por se dissipar, mas foi muito divertido. Sim, na altura o prémio até era um dos prémios era ir ao Sudoeste tocar. Ainda fomos ao Rock in Rio. E foi muito, passaste ao lado de uma carreira... engraçado. Acho que não. O que é que tu ouvias nos anos 80? Que música, ou anos 80 e 90 neste caso? O que é que tu ouvias de música? Quais é que são as tuas referências? As minhas referências. Nos anos 80 eu tinha uma paixão assolapada, até se calhar mais por ele do que pela música, pelo o George Michael, tão inocente. Adorava-o. Era assim uma coisa meio... Eu lembro-me de ser pequena, isto é meio bizarro o que eu vou contar, mas eu lembro-me de ser pequena e adorá-lo quase como queria que ele fosse o meu pai. Isto é meio estranho, não é? Porque eu imaginava na minha cabeça, muito pequena, eu achava que devia ser super fixe na rua de assim de mão dada com o George Michael, tipo, quão cool é isto. E depois, mais tarde, bem, nos anos 90, depois eu vivi o grunge mesmo, não é? Nos tempos dourados, não é? Mas nos anos 80 era mais a música que também se ouvia lá em casa, e era aqueles êxitos todos de sei lá,
aquela música clássica de anos 80. Lá em casa a minha mãe também tinha muitos discos, tinha dos Beatles, o meu pai tinha muitos discos também de Pink Floyd. Mas lembro-me de em casa sobretudo ouvirmos rádio. Tenho muito essa memória de se ouvir rádio. Então vou ter que fazer a pergunta que faço aqui sempre, que é porque é que esta geração de 80 é a melhor de todas, a nossa? Eu não gosto nada e agora cada vez mais faço esse esforço para não ser aquelas pessoas condescendentes que dizem que são condescendentes com os mais novos e que fazem pouco da idade de quem é mais novo. Achas que esta geração Z temos muito a aprender com eles também? Eu acho que temos sempre a aprender com quem é mais novo. Da mesma forma também temos a aprender com quem é mais velho. Mas nesta parte, por exemplo, o equilíbrio pessoal da vida entre a vida pessoal e profissional. Por exemplo, sim, são pessoas que se preservam mais nesse sentido e que, não é? Eu acho que nesse aspecto, sim, coisa que nós não tínhamos muito, não é? Ou não tivemos de todo. Ou seja, não querendo ser, lá está, condescendente, porque essa ideia de que, porque isso faz de nós. Repara, antes de nós também vieram pessoas que achavam que nós éramos lixo, não é? E diziam que vocês não sabem nada, vocês sabem lá o que é que foi isto e o que é que foi aquilo. Mas não querendo ser essa pessoa que desdenha o que é novo, porque acho que quem desdenha o que é novo automaticamente envelhece 10 anos. Mas nós temos uma particularidade que me parece muito interessante e que quero acreditar que é especial, que é nós somos aquela primeira, nós vivemos o antes da internet. Somos a geração que vem depois do 25 de Abril, mas que também viveu e eu acho que estas duas coisas juntas criam aqui um ecossistema muito particular e muito engraçado. E somos aquela geração que viveu antes de haver telemóveis e tecnologia. Bem, tecnologia claro que sempre houve, não é isso que eu quero dizer, mas internet essencialmente. Sim. E redes sociais e etc. E eu acho que talvez nós sejamos mais deixa-me ver que palavra, talvez mais expeditos. Eu acho que é isso. E voltando ao início da nossa conversa, é muito engraçado porque já imaginaste a quantidade de aprendizagem não ativa porque nós passámos, como, por exemplo, tu de manhã, e nós temos a mesma idade, ou seja, querias ver desenhos animados. Não havia desenhos animados a toda a hora. Ou seja, o que é que tu fazias? Tu ligavas a televisão sábado de manhã. E vias o engenheiro Sousa Veloso a falar sobre a filoxera e sobre o míldio e sobre as doenças das uvas. Alguma vez eu iria ativamente saber disso? Sobre as doenças das uvas? Lembro-me disto, lembro-me da música da TV Rural, lembro-me disso tudo. Agora, aquilo na altura, lá está, é como na casa da minha avó, na altura aquilo era um secador. Eu queria era que o senhor se calasse, e porque eu queria ver os desenhos animados. Agora, eu não tive outra escolha senão levar com aquilo. E aquilo de alguma forma, lá está, houve aqui uma série de conhecimento, se calhar, lá está, não ativo, uma coisa que corria em segundo plano quase, que de alguma forma nos entrou na cabeça. E eu acho que isso, essa diversidade, lá está, esse abrir de cabeça fez muito por nós. E depois também tínhamos pouco medo. Havia pouco medo, acho eu, e aquela coisa de brincar na rua e de dizermos aos pais que íamos para ali, eles não estavam sempre com 7 olhos em cima de nós. Era bom, porque isso de alguma forma também nos responsabilizou e fez-nos mais afoitos. E eu acho que isso torna-nos, de alguma forma, acho que nos torna especiais, de alguma maneira. Eu também acho que sim. Olha, só uma última pergunta. Se tivesses agora uma máquina do tempo e voltasses aos 11 anos, àquela miúda que escreveu aquela composição, qual é que era o conselho que lhes darias neste momento? Dizia, para já lhe dizer, essa coisa toda inversa está muito pirosa. Não está nada, porque só eu gostei. O que é que eu lhe diria? Eu dizia, olha, eu acho que eu própria me disse, eu acho que eu própria nessa composição me disse alguma coisa logo no momento, porque eu agora disse, como é que eu dizia? Não quero pensar nisso e brincar, que eu acho que é uma coisa que é útil. Agora, também lhe tinha dito que se calhar para considerar a possibilidade, não logo, mas mais tarde, de ir para o teatro, de quem sabe experimentar ser atriz, que era uma coisa que eu acho que teria gostado. E quem sabe fosse essa a minha vocação. Estás a ver? Quem sabe? Mas tens 42 anos e ainda tens muito, muito tempo para... Ainda vou a tempo. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Quanto é que é a consulta? Tá. É tudo on the house. Olha, Inês, muito obrigado. Obrigada eu, Francisco, gostei muito. Este episódio teve sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Tomás Almeida. O grafismo de capa é de João Carlos Santos, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa.
Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.